Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em uma das jornadas mais radicais e impactantes da história, a de Abraão. Ele é uma figura central para três das maiores religiões do mundo e a história dele é basicamente sobre isso, a abandonar tudo que é seguro para confiar numa promessa. A história toda começa com essa pergunta, que é poderosa, né? Imagina só receber uma ordem dessas hoje, sem mapa, sem colocar o destino no Waze, nada. Só uma voz dizendo, vá. Pois é exatamente aí que a jornada de Abraão começa, com um desafio que, nossa, ecoa até hoje. Para a gente entender o peso dessa ordem, primeiro a gente precisa conhecer o homem e o mundo em que ele vivia. O nome dele era Abrão, e a vida dele estava prestes a virar de cabeça para baixo. Olha, o que é mais interessante aqui é o contexto. Abrão não vivia no meio do nada, sabe? Ur dos Caldeus era um baita centro de civilização. Era uma cidade rica, com arquitetura monumental, uma cultura super vibrante. Mas também era um lugar de idolatria profunda. As fontes nos dizem que a própria família de Abrão, incluindo o pai dele, Terá, adorava outros deuses. Ou seja, ele estava completamente imerso no mundo politeísta e, vamos combinar, bem confortável. E aí, no meio dessa normalidade toda, surge essa ordem divina. E as palavras aqui são cruciais. Não é só um mude-se, é um abandono total. Deixa para trás a sua terra, a sua cultura, deixa os seus parentes, o seu círculo social. E deixa a casa do seu pai, que era sua segurança, sua herança. É um rompimento completo com tudo que ele conhecia. Essa imagem aqui mostra bem o que estava em jogo. De um lado, o custo era imenso. Abrão precisava largar tudo que definia a identidade dele. Mas do outro lado, a promessa era simplesmente extraordinária. Em troca do mundo dele, ele se tornaria o pai de uma grande nação. O nome dele seria lembrado para sempre e, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E agora vem o detalhe que muda tudo: a idade. Abrão tinha 75 anos. Pensa nisso. Ele não era um jovem aventureiro buscando um novo começo. Não, ele era um homem com a vida estabelecida, provavelmente no auge da vida para aquela época, e é aí que ele é chamado para abandonar tudo e começar do zero. Então, o que ele faz? Ele obedece. Só que a jornada não foi uma linha reta. E a obediência dele não foi instantaneamente perfeita, sabe? É aqui que a história se torna profundamente humana. Esse mapa aqui mostra como a jornada se desenrolou. O chamado acontece lá em Ur, mas, em vez de ir direto para Canaã, a família para em Harã. E olha, não foi um desviozinho não, foi uma parada bem significativa, um atraso que revela algo importante sobre a fé do Abrão naquele momento. É logo nessa fase inicial que a gente já vê as primeiras, digamos, rachaduras na obediência dele. A fé de Abrão era real, mas a execução, nem tanto. Ele era um homem de fé, sim, mas ainda era um homem. E aqui estão os dois tropeços. Primeiro, a ordem era clara para deixar a parentela, mas ele leva o sobrinho Ló. Pode até parecer um gesto de bondade, mas foi uma obediência parcial que mais tarde ia trazer conflito. E segundo, a parada em Harã. Muitos veem isso como uma hesitação, sabe? Um apego ao passado que ele devia ter deixado para trás por completo. Finalmente, Abrão chega a Canaã, a terra que Deus lhe prometeu. Ele deve ter chegado esperando, sei lá, campos férteis, um paraíso, mas a realidade que o recebeu foi o exato oposto. Imagina só a confusão mental. A terra da promessa, o lugar da bênção divina, estava passando por uma fome severa. A promessa de Deus bateu de frente com uma realidade brutal. E essa pergunta é o ponto de virada da primeira parte da história dele. Como alguém reage quando aquilo que Deus prometeu parece totalmente diferente do que se está vendo? A resposta de Abrão nos leva ao maior teste de fé dele até aquele momento. Confrontado com a fome, Abrão toma uma decisão. Mas dessa vez, ele não espera por uma direção divina. Ele age por conta própria, movido pelo medo, pela necessidade. Esse momento aqui é crítico. Em vez de confiar que Deus o sustentaria na Terra Prometida, ele busca uma solução humana. Ele vai para o Egito, uma escolha lógica, prática, mas que o colocava fora do lugar da promessa divina. Definitivamente não foi uma escolha de fé. E uma vez no Egito, o medo toma conta. Abrão sabia que um rei poderoso tipo Faraó poderia simplesmente matá-lo para tomar sua esposa, Sarai, que era muito bonita. Então, em vez de confiar na proteção de Deus, ele bola um plano. Ele diz para Sarai mentir, dizer que é a irmã dele. Era, bom, tecnicamente uma meia-verdade, mas na prática era um engano total pensado só para salvar a própria pele.
E a mentira funciona, só que com uma consequência terrível. O plano de Abrão dá tão certo que Sarai, a mulher através da quem a grande nação foi prometida, é levada para o harém do faraó. A promessa de Deus está agora em grave perigo, comprometida pelo medo do próprio homem que a recebeu. E essa tabela resume perfeitamente o drama. À esquerda, a gente tem o fracasso de Abrão. Ele mente, ele coloca a promessa em risco, ele busca uma solução totalmente humana. Mas à direita, a gente vê a fidelidade de Deus. Mesmo na falha de Abrão, Deus intervém. Ele envia pragas à casa do faraó, forçando o faraó a descobrir a verdade e libertar Sarai. Deus resgata a promessa da crise que a falta de fé de Abrão criou. Então, o que a gente aprende com essa jornada cheia de fé e de falhas? Isso nos leva à verdadeira natureza do legado de Abraão. E essa é a conclusão central, eu acho. A razão pela qual Abraão é chamado de pai da fé não é porque ele tinha uma fé impecável desde o começo. É porque, apesar dos medos e dos erros, ele continuou a jornada, aprendendo a confiar em Deus ao longo do caminho. A história dele é poderosa justamente por causa desses paradoxos. Ele obedece, mas hesita. Ele tem fé, mas mente por medo. A história dele não é sobre um super-herói espiritual, mas sobre uma pessoa real, falha, sendo continuamente restaurada pela graça de Deus. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Abrão não foi escolhido por ser perfeito ou por estar totalmente preparado. Ele foi escolhido, e através das provações, das quedas e do processo de se levantar de novo, ele foi sendo capacitado para a missão que recebeu. E a gente termina com essa pergunta para a reflexão. A história de Abraão sugere que a fé não é ausência de dúvida ou de medo, mas sim a perseverança para continuar mesmo quando se tropeça. É uma jornada de crescimento, não um estado de perfeição. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.